Olá pessoal, na semana passada tivemos um alívio do sell-off com a estabilização da curva de juros americana. O vértice de 2 anos fechou cerca de 3,6 bips e o de 10 anos abriu 1,5 bip. Em relação aos dados divulgados nos Estados Unidos, o PIB veio mais forte que o esperado, com a surpresa altista em estoques, que deveria mostrar alguma devolução no primeiro tri deste ano. Mas o nowcast do Atlanta Fed está rodando em 3%, praticamente o mesmo ritmo do último trimestre. Ou seja, a economia americana segue forte e não tem nenhum sinal de recessão. Indo para a inflação, a métrica preferida do Fed, o Core PCE, veio em linha com o esperado e está rodando em apenas 1,5% na média anualizada dos 3 últimos meses, ou seja, abaixo da meta de inflação. Nesta linha, parece haver espaço para uma normalização da política monetária americana começando em março. O ponto de atenção continua sendo os ataques no Mar Vermelho, que pressionam o frete global. A tensão subiu no fim de semana com a morte de 3 soldados americanos na Jordânia, mas existe uma expectativa de um cessar-fogo em Gaza que poderia ajudar neste ponto. Indo para a China, parece que estamos vendo um ponto de inflexão. Chegamos no low das expectativas com crescimento, bolsa chinesa muito barata e o governo segue anunciando novos estímulos. Na última semana, vimos o corte do compulsório em 50 bips, que animou o mercado. Indo para o Brasil, do lado político, o ruído da semana foi a nova política industrial do mercadante, que obviamente assusta o mercado por receio de o governo abusar do parafiscal e acabar com o fiscal, como já vimos no passado. Mas por hora o plano não vai ter recursos do Tesouro e parece mais marketing do que a irracionalidade da nova matriz. Outro ruído foi o veto de 5,6 bi das emendas de comissão, causando atrito com o Congresso. O governo deve recompor parte dessas emendas no próximo mês. E muito mais importante que isso foi a nomeação das vice-presidentes da Caixa, atendendo partidos do Centrão e até mesmo da oposição, ou seja, há diálogo em Brasília. Dos indicadores econômicos, vimos o IPCA 15 de janeiro, que veio abaixo do esperado, mas explicado por passagens aéreas. A média dos núcleos segue em queda e está rodando na meta de 3% nos últimos 3 meses. Por outro lado, serviços subjacentes, que não incluem passagens aéreas, virou nessa média móvel de 3 meses. E o indicador de difusão parece que fez bottom, mostrando que o grosso da desinflação já ficou para trás. O número melhor do que o esperado deve reduzir a expectativa de inflação do ano em cerca de 10 bips, mas não empolga o Banco Central para cortar 75 bips, por causa da resiliência da inflação de serviços subjacentes. Agora não existe nenhuma preocupação em reduzir o ritmo de cortes ou pensar numa terminal maior por causa desse número. Ou seja, segue o jogo. Indo para a agenda econômica desta semana, nos Estados Unidos, foco no JOLTS na terça, importante ficar de olho na taxa de vacância do mercado de trabalho depois do último discurso do Waller. Na quarta é dia de FOMC, importante buscar sinalizações de corte. No momento o mercado está bem dividido sobre o corte em março. Na quinta é dia de ISM, que deve mostrar estabilidade em janeiro, contrariando a alta observada no PMI da última semana. E na sexta fechamos a semana com o payroll de janeiro. Do lado micro teremos o Super Bowl de earnings, com 32% das empresas do S&P reportando. Na China, foco nos PMIs, que saem na terça e quarta, bem importante para essa guinada de humor que mencionei. E no Brasil, foco no Copom na quarta. Existe um consenso enorme em relação ao Core 50 bips e a manutenção da comunicação, ou seja, sem emoção aqui, continuamos à mercê do externo. É isso, continue acompanhando a gente nas redes sociais e até a próxima semana.